Um complemento aí no canal, né, sobre essa questão de quantos pecados cometidos e tal. Não, claro, dá para você eventualmente juntar um tema. Eu só estou dizendo, antes de começar, deve falar, não, porque eu não sei esses temas, eventualmente, isso aqui que eventualmente, situações que a pessoa pode ser atacada, mas isso, na verdade, pode não representar a realidade. Bom, primeiro que isso é mentira, no sentido de dizer que eu não sei disso, porque eventualmente se você aplicar 10 mandamentos, é óbvio que eventualmente não haverá cobrança. Não há cobrança espiritual, porque daí não haveria maternidade espiritual, não teria como ser cobrado. Então, primeiro, inclusive eu nem sei, uma informação, nem acho que os 10 mandamentos estariam abaixo de qualquer questão contratual. Eu estava entrando dentro da capa do que eles estão lançando. Nem acho que eventualmente seria aplicado em relação a qualquer é, comportamento, vamos dizer, não vou dizer exatamente divino, mas obediência divina, vamos dizer, mais integralista, né? E nem aplicaria contrato nenhum. Poderia, eventualmente, também encampar essa tese. Que eventualmente já é algo é, facilmente imaginável, inclusive eu creio que disse isso no canal. E justamente também por não aplicar, que seria a acusação mais forte, a acusação sobre maternidade espiritual. O que eu estou discutindo é justamente o chamado, o que eu chamo de malho, uma vez que a obediência não seja integralista. Mas é claro que, eventualmente, esse mesmo malho pode ser aplicado caso você tenha mais de um pecado. Então, eu não estou dizendo apenas na situação de a pessoa ter um pecado só, então, portanto, ou um tipo de pecado só, e eventualmente a pessoa seria cobrável de alguma outra forma. Não, se ela tiver mais de um pecado, pode ser que a cobrança seja mais ou menos a mesma. É por isso, é nisso que eu estou vamos dizer, entrando, né? Nesse tema esse tema que eu estou trabalhando, na verdade. Não por aí, não sei se eu ouvi eventualmente uma acusação dizendo assim, não, porque você já estava em outra e você queria eventualmente conquistar esse tipo de debate. Não, é porque a acusação aconteceu. A acusação do crime, não, eu não queria que o debate tivesse se iniciado. O debate iniciou, seja com a acusação do crime, não, mas antes também. Já houve acusação, foi atacada em rua com essa acusação, na verdade. Né? Esse tipo de acusação, com esse conteúdo específico, começou na rua, eu não trouxe o tema. Não porque eu quero prevalecer diante das pessoas, não, eu fui acusado antes. Eu estou eventualmente aqui trazendo os argumentos sobre filhos espirituais e maternidade espiritual para livrar da acusação, caso eventualmente eu cometa algum pecado. Para que, caso eu cometa algum pecado, não pese essa acusação dentro desse malho que eventualmente aconteça, não porque eu tenha nenhum desejo de prevalência nisso. Até porque eu nem queria que o tema fosse trabalhado acusado inicialmente. Queria que fosse passado pano na minha cabeça, na verdade. Justamente pela dificuldade argumentativa que seria. Né? Isso não ocorreu. Né? Passar pano é mentir. Falar, poxa, é uma situação difícil e tal. Esse tipo de passação de pano. Não para esconder nada. Né? E outra, não pode ser porque nessa época eu achava que, inclusive, durante muito tempo, né, eu achei que os mandamentos não deveriam ser ditos para as pessoas e essa dúvida pesava com mais caracterização. Né? E de qualquer, é aí que tá, veja que interessante, de qualquer forma não, porque o ataque que eles fizeram é justamente para contabilizar o período inteiro em que eu não retornei, seja a saída do Ministério em 2019 e mesmo o período durante a pandemia 2020 e 2021. Eles não estavam falando só no momento em 2022 para retornar. Eles fizeram a crítica no período durante a pandemia aqui. Claro, em 2022, no momento da crítica, ainda não havia terminado o protocolo pandêmico. No entanto, 2020 e 2021 também nós chamamos durante a pandemia. Eles também estavam criticando nisso, na verdade. Aqui eles não podem criticar mesmo, porque realmente pesava a dúvida. No finalzinho, quando eventualmente não pesava dúvida, mas pesava ainda dúvida, porque eu ainda tinha dúvida se eventualmente haveria algum novo argumento que eventualmente influenciaria nessa questão. Né? Então, isso que rola. Que rolou nesse caso. Então, aí eu posso talvez reduzir um pouco a questão que eu tinha falado dos 50% e apenas agregar as outras que eventualmente eu tinha agregado, que também aumentavam ali a percentagem de razão no meu caso. Que eu não lembro agora quais eram os argumentos. De qualquer forma, a dúvida prevaleceu durante uma grande quantidade de tempo, mais uns pingadinhos lá que eventualmente aumentava a percentagem a meu favor. Então fecha 50% praticamente, na verdade. Mas isso foi parte do que eles criticaram. Enfim, mas apenas para deixar isso claro no canal. Já havia comentado prevalência. Não era o meu objetivo, porque a acusação não derivou de mim. Porque eventualmente isso é uma ilusão, alguma coisa nesse sentido. Bom, não tem. Se você aplicar 10 mandamentos, sim. Sim, claro. Há a possibilidade dessa cobrança, e isso pode de alguma forma incomodar,
caso eventualmente se aplique outro tipo de cálculo, né? E aí nós vamos ter que analisar para ver o que eventualmente pode ser dito, e até para que justamente as pessoas não acreditem nesse tipo de informação, não só porque eventualmente ela é falsa, mas de repente porque a acusação não poderia ser feita, justamente, que é o objetivo desse vídeo. Né? Mas dizer que justamente como ficaria uma situação mais ou menos estranha, né? E justamente porque a imagem seria de alguma forma atacada por essa questão, sim, eu acho que é melhor responder e melhor dizer que não aconteceu do jeito que eles explicam. Né? Devam dizer assim, não, mas no final, justamente, porque você não vai sofrer com eventualmente, se obedece a Deus, não sofreria com o mau trabalho da imagem que eventualmente eles estariam fazendo a meu respeito. De qualquer forma, a imagem é trabalhada do jeito errado, nessa questão de abandono de filhos espirituais, que não foi isso que aconteceu. Né? Então, e vamos colocar agora, mas se você contabilizar junto com os pigadinhos, vai dar 50% de qualquer jeito. Né? Então, mesmo que você não contabilizasse 2022, que eu acho que é fake, porque tem que contabilizar também, mas aí por um outro tipo de roupagem de dúvida, de qualquer forma, a dúvida era mais pesada ainda ali no período, no período inicial e já no meio, não, no meio e mais para o meio, durante a pandemia, a dúvida continuava existindo, né? E de maneira categórica. Então, não perde tanto assim em porcentagem se eventualmente se entender que eventualmente não havia dúvida no momento em que eles atacaram. O que é meio fake. Outra que eu tinha deixado justamente o tema para pesquisar e para digerir melhor determinadas informações que poderiam caracterizar que eu estava errado em relação à minha dúvida, ou pelo menos poderiam sanar a minha dúvida, não é nem dizer que eu estava errado em duvidar, mas assim, poderiam sanar a minha dúvida efetivamente, com alguns argumentos. E vamos dizer, eles poderiam sanar, mas aí que tá, demandaria justamente, eram informações que demandariam de gestão e eu queria ver se eventualmente não haveria outra informação que contrapusesse esses novos pontos que superariam minha dúvida, mas que de repente as dúvidas poderiam ou continuar, ou nem só isso, eu obter por pesquisa resposta contrária aos argumentos que sanariam as minhas dúvidas. Então, como eu tinha medo de que eventualmente algo nesse sentido aparecesse, por isso, justamente, eu não fiz. Mas então não adianta dizer, não, porque no final é uma ilusão. Não, mas isso eu já sei. Que se você colocar em outro nível de cobrança espiritual, pode ser considerado uma ilusão mesmo. Não, mas é que daí, vamos ver se a pessoa sofre. Não, mas então, peraí, eles vão sacrificar a minha imagem segundo uma coisa que seria feia, de acordo com a argumentação deles, e que na verdade não aconteceu desse jeito, e daí sou eu que quero ganhar? Ou só quero dizer que na verdade a acusação deles vamos, nos meus cálculos, pelo menos 50% falsa? Ou um pouco menos do que isso? Quer dizer, não é. Depois eu quero ganhar ou só quero descaracterizar que a imagem que eles estão construindo a meu respeito é falsa? Então é como se eles dissessem assim, Alex, a gente vai dizer que você abandonou as pessoas, ou que deixou as pessoas presas, mas essa imagem é ruim, mas se você sofrer com isso, o pecado é seu. Quer dizer, mas eu falo, não, mas peraí, tudo bem. Eu posso sofrer com isso, mas eu posso corrigir a informação também. Para que justamente as pessoas não pensem isso, né? Dizer que eventualmente há uma explicação, há todo um contexto nessa circunstância. Né? E outros argumentos, gravitacionais que gravitam ao redor dessa ideia. Então, justamente, não. Nós vamos acusar. Não, eles vão acusar para que eventualmente a minha imagem seja sacrificada. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se eventualmente eu sofrer, o pecado é meu. Tá, mas então eu posso pelo menos corrigir a informação, seja para que eu não sofra, seja para que as pessoas não acreditem numa informação falsa. E dizer que na verdade o tema era um pouco mais complexo do que as outras pessoas querem acreditar. É como se eu fosse uma pessoa muito boa, mas para que as outras pessoas não acreditarem que eu seja tão bom, eles têm que eventualmente ter algum tipo de acusação contra mim, alguma feiura espiritual para poder usar, para poder atacar a minha imagem. Né? Mas então, aí tá, seria mais um sofrimento que eu teria que eventualmente arcar, diante de outros que eventualmente eu poderia ter. Quer dizer, fica meio estranho, né? Eu poderia ter outros tipos de sofrimento, além de... qualquer um pode sofrer na sua vida. Além disso, eu vou ter que ter esse ainda, que é baseado inclusive numa falsa informação e numa visão incompleta sobre os fatos e sobre o que aconteceu. Quer dizer, fica meio estranho, né? Então é isso, fica esse complemento no canal. Valeu.